Você já se deparou com algo que era tão semelhante, mas tão parecido, que você teve dúvida? Será que isso é verdadeiro ou aquele é o falso? Porque são idênticos, não tem como você ver diferença olhando assim a olho nu. E você sabe que isso às vezes acontece com pessoas. Você olha para ela, ela tem aparência até de crente, tem a roupa de crente, leva a Bíblia, fala como crente e às vezes não é bem assim. Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos amados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o canal de devocional e reflexões bíblicas. Eu sou o pastor Nilton Soares e é sempre um prazer contar com a presença de todos vocês. Lembrando que o nosso canal é novo e precisa muito da sua inscrição, para que a gente possa chegar muito longe a pessoas que precisam ouvir um pouquinho da palavra de Deus, tá bom? Finalzinho do vídeo eu falo melhor com você. Sabe, querido, querida, existem muita dificuldade em distinguir o que é certo, o que é errado, o que é falso, o que é verdadeiro, em muitas situações. Você fica paralisado sem saber o que acontece. Não vamos falar sobre isso, mas eu queria ler um texto, junto com você. Encontra-se em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Mateus 7, 24. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticam, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei, ou vou comparar ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos, combateu aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Vamos imaginar aqui duas casas. Você olha uma casa, o desenho dessa casa, e olha a outra. São idênticas, não tem como diferenciá-las. São duas casas idênticas. O que vai diferenciar é o que está dentro, a base dela, a sustentação dessa casa. Aqui esse texto fala uma casa que foi edificada, construído sobre a rocha, e a outra sobre areia. Nós vamos aqui fazer uma analogia para você entender o que eu quero chegar com esse vídeo. Vamos lá. Quando se fala da casa, você pode imaginar também pessoas. Essa casa que nós falamos não dá para você diferenciar. A diferença está o quê? Na base, lá embaixo, na estrutura dessa casa. Mas quando você olha para ela, aparentemente ela é uma casa comum, uma casa segura, uma casa que não dá para diferenciar se essa ou aquela está construída ou não sobre a rocha ou sobre a areia. A diferença é que quando veio os ventos, assoprou, bateu sobre a casa, a que estava na rocha, firme, continuou ali, segura. E aquela que estava sobre a areia, construída sobre a areia, ela afundou, ok? Agora vamos falar de pessoa. Muitas vezes você olha essa pessoa e você fala assim: poxa, essa pessoa, olha, é crentão mesmo, porque ela tem toda a aparência, a roupa, o falar, leva a Bíblia nos braços, aparentemente é o homem ou mulher de Deus. Só que o problema dessa pessoa, o que todo mundo está vendo, é fora. Mas o problema que ela carrega está dentro, e isso ninguém vê. O grande problema dessas pessoas que aparentam serem o que não são, não está fora, está dentro. E quando você não consegue distinguir, olhando só para a pessoa, você vai ter que entender uma coisa que é importante.
Você tem que entender o fruto, tem que observar o fruto que essas pessoas oferecem. Porque se essa pessoa que aparentemente ela é uma pessoa idônea, uma pessoa cristã, é uma pessoa que, sabe, aparentemente mas o falar dela aparentemente também parece que é uma pessoa idônea, mas se ela carrega mágoa, ressentimento, o falar, quando vai falar com você, sempre está reclamando de alguém ou de alguma pessoa. Nunca fala para edificar alguém, sempre uma palavra de crítica, uma palavra de derrota para alguém, uma palavra de criticando alguém. Você está entendendo? Você encontra essa pessoa e a palavra dela nunca é uma palavra de motivação. Sempre é uma palavra de colocar a pessoa para baixo. Sempre é uma palavra que está falando de alguém de maneira desagradável. Ah, mas que fulano é assim, que ciclano é daquele jeito. Ou seja, você está vendo o que está dentro dessa pessoa. Ela está colocando para fora o que está no seu coração. Como é que você vai ter certeza que a árvore é boa? Olhando para a árvore, ela é muito bela, né? Bonito. Mas se você vai perceber, entender que essa árvore é boa através do seu fruto. Não adianta a árvore estar plantada bonita lá, né? Mas quando você pega o fruto dela, nunca tem um fruto bom. Sempre é um fruto podre, não consegue madurar nenhuma fruta, porque a árvore, aparentemente, ela é uma árvore maravilhosa. E quando se trata de pessoas, é a mesma coisa. Aparentemente, é uma pessoa idônea, uma pessoa maravilhosa, mas o que está dentro dela, o fruto que ela oferece, é totalmente desagradável, totalmente contrário o que diz a palavra de Deus. São pessoas que têm a sua vida construída sobre areia, não é sobre a rocha. A rocha você sabe que é Jesus. Então quando você olha para essa pessoa, aparentemente ela é uma pessoa idônea, é uma pessoa que, olha, cristão, absoluto, olha, bacana, hein? A roupa, talvez o cabelo, a Bíblia debaixo do braço, mas quando vai falar ou conversar com você, você sabe o que você ouve. Então, tome cuidado com essas pessoas. As aparências enganam. Se essa pessoa não consegue perdoar, se essa palavra que ela tem sempre é uma palavra de crítica por esse ou aquela, cuidado. As aparências enganam. Não se deixa enganar com as duas casas. Uma casa está construída sobre a rocha e outra sobre a areia. Aparentemente são idênticas. Não tem como distinguir. As duas casas são iguais. O que vai diferenciar é quando vêm as lutas. E essas lutas vêm com chuva, corrente de rios e ventos. Simbolicamente são as lutas que essa pessoa tem que enfrentar. E quando as lutas vêm, ela cai, porque dentro dela não há uma rocha, não há uma fortaleza, dentro dela não há nada, está oca, apenas ela é aparentemente o que se apresenta, mas não é exatamente aquilo que você vê, porque você vai conhecer a pessoa através do seu fruto, o que ela apresenta no seu dia a dia, o seu falar, se libera perdão, se está sempre falando uma palavra de edificação, uma palavra de carinho por alguém, uma palavra de... Não, se essa palavra da pessoa é o quê? Ira, ódio, fala mal desse, fala mal daquela, não libera perdão, cuidado. Se afasta dessas pessoas, porque as aparências enganam. Parece uma bela casa, mas não é a casa edificada sobre a rocha.
E desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quando você tem a sua vida edificada sobre a rocha, pode vir problemas, pode vir falatório, pode vir o que for, mas você vai ficar firme, seguro. A sua palavra é uma palavra sempre diferente, uma palavra inspirada pelo próprio Deus, porque você está edificada sobre a rocha. A sua vida está edificada sobre a rocha. Agora, quando você é apenas aparência, parece que você está edificada sobre a rocha, parece que você é uma bela casa, mas quando vem as lutas, os ventos, assopram, batem contra a sua casa, a sua vida, aí você desmorona, porque você não está edificada sobre a rocha e você não está edificada sobre a verdadeira presença daquele que pode todas as coisas, a presença doce do Senhor Jesus. Eu sei que muitas vezes nós nos enganamos pela aparência. Nós vivemos no mundo de aparência. Se você for procurar um emprego, evidentemente vai estar lá escrito, preciso de moças com boa aparência. Preciso de um rapaz com boa aparência. Mas nem sempre o que se vê é o que é na verdade. Porque a verdadeira vida está dentro da pessoa, lá dentro, onde só Deus sabe como essa pessoa é e como ela está. Então, cuidado com as aparências, cuidado, porque olha, nem sempre aquilo que se vê é, na verdade, aquilo que você está esperando de alguém, tá bom? Bom, minha gente, espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado você. Agora sim eu te peço gentilmente, se inscreva no canal, vamos alavancar esse canal, minha gente, canal novo precisa ser edificado. Eu sou o pastor Nilton Soares e é sempre muito bom, é um prazer ter a sua companhia daqui, tá bom? Estando aqui, olha, nossos vídeos acontecem segunda, quartas e sábado. Comenta aqui abaixo o que você tem achado, se você já foi abençoado com alguma palavra, tá bom? Temos muito vídeo aqui no canal, maratona, começa a assistir para ver se Deus fala o seu coração, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Olha, a gente se vê no próximo vídeo. Graça e paz.